Resumo: atos administrativos. Classificação. Visão geral. Atos gerais e individuais. Atos internos e externos. Atos de império, de gestão e de expediente. Atos vinculados e discricionários. Ato simples, complexo e composto. Ato válido, nulo, anulável e inexistente. Ato perfeito, imperfeito, pendente ou consumado. Atos gerais. São aqueles que possuem destinatários indeterminados e finalidade normativa. Exemplos: decretos regulamentares, instruções normativas, etc. Principais características: prevalecem sobre os atos administrativos individuais. Necessitam de publicação na imprensa oficial para que produzam efeitos em relação aos particulares. Podem ser revogados a qualquer momento, respeitados os efeitos já produzidos. Os administrados não podem impugná-los diretamente perante a própria administração ou poder judiciário. Atos individuais. São aqueles que possuem destinatários determinados ou determináveis, podendo alcançar um ou vários sujeitos. O ato é divisível. Exemplos: decreto de desapropriação. Nomeação de servidores aprovados em concurso público. Autorização. Permissão. Podem ser impugnados diretamente pelos administrados, seja através de uma ação de rito ordinário, ação judicial comum, mandado de segurança ou, ainda, ação popular, sempre que forem praticados contrariamente à lei. Podem ser revogados, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Torna-se irrevogável caso o ato individual tenha gerado direito adquirido para o seu destinatário. Atos internos. São aqueles que produzem efeitos somente no interior da administração pública, e, portanto, não têm o objetivo de atingir os administrados. Exemplos: ordem de serviço, portaria de remoção de servidor, etc. Como são internos, não exigem publicação no Diário Oficial, sendo suficiente a comunicação aos seus destinatários internos pelos instrumentos de comunicação disponíveis. Atos externos. São aqueles que afetam os administrados, produzindo efeitos fora da administração, e, por isso, necessitam de publicação no Diário Oficial. Exemplos: decreto, regulamento, portaria de nomeação de candidato aprovado em concurso público, etc. Apesar de não possuírem o objetivo de alcançar diretamente os administrados, é válido destacar que os atos que onerem os cofres públicos e todos aqueles que visem a produzir efeitos fora da administração são considerados externos, e, portanto, devem ser publicados. Atos de império. Atos de império ou de autoridade são aqueles praticados pela administração no gozo de sua supremacia sobre o administrado. A administração cria deveres aos particulares independentemente de concordância ou aquiescência. São compulsórios. Possuem o atributo da imperatividade. Exemplos: multa de trânsito, decreto de desapropriação, apreensão de mercadorias, etc. Atos de gestão. São aqueles editados pela administração sem fazer uso de sua supremacia sobre o administrado. Estabelecem uma relação horizontal, de igualdade. Assemelham-se aos atos de direito privado. Uma parte da doutrina não os considera atos administrativos. Exemplos: aquisição de bens pela administração, aluguel de equipamentos,
Não confundir com a espécie de atos negociais, que são todos aqueles que contêm uma declaração de vontade da administração, facultando aos particulares o exercício de determinada atividade, desde que atendidas as condições estabelecidas no próprio ato. Exemplos: as licenças, as autorizações, as permissões, as aprovações, as dispensas. Atos de expediente são atos rotineiros praticados pelos agentes administrativos no interior da administração. Não possuem caráter vinculante. Não possuem forma especial. Tem por objetivo organizar e operacionalizar as atividades exercidas pelos órgãos e pelas entidades públicas. Exemplos: preenchimento de um documento, expedição de um ofício a um particular, rubrica nas páginas de um processo administrativo, etc. Atos vinculados. Para Eli Lopes Meireles, atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. São os atos que a lei estabelece e detalha os 5 requisitos do ato, não deixando margem para que o agente público possa defini-los no momento da edição do ato. Atos discricionários. Para Eli Lopes Meireles, atos discricionários são os que a administração pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e de seu modo de realização. A lei apenas estabelece e detalha os requisitos da competência, forma e finalidade, deixando ao critério da administração decidir sobre o motivo e o objeto, que por sua vez formam o mérito. Os requisitos competência, forma e finalidade serão sempre vinculados, definidos em lei, independentemente de o ato ser discricionário ou vinculado. Significa que a administração possui alternativas ou opções, e, dentre elas, irá escolher a que seja mais oportuna e conveniente ao interesse público. Em regra, sua motivação é obrigatória. Juízos de discricionariedade. Conveniência. O agente decide se há ou não interesse público que justifique a produção do ato, e se não há outro que o contraponha. O agente decide se pratica ou não o ato. Ens. Ponto de táxi. A necessidade no local desejado. Oportunidade. Aqui o agente decide qual o momento mais oportuno para que se satisfaça o interesse público reconhecido na conveniência. O agente decide quando se iniciará a eficácia do ato administrativo. Quando o ato começará a produzir seus efeitos jurídicos. Ens. Ponto de táxi. O agente entende que nesse mesmo ponto de táxi prejudicará o interesse público, e autoriza os efeitos do ato apenas para o mês seguinte. Conteúdo. São os termos em que o ato será praticado. Os limites comportados pela lei. Ens. Ponto de táxi. A permissão para o ponto de táxi possui validade de 12 meses, e está condicionada a uma taxa mensal de R$50. Ato simples. É aquele que resulta da manifestação de vontade de um único órgão, unipessoal ou colegiado, sendo irrelevante o número de agentes que participarão da edição do ato. Um órgão/um ato. A edição do ato simples depende da vontade de um único órgão e independe de aprovações ou homologações posteriores. Exemplos: o parecer sob a responsabilidade de uma determinada autoridade administrativa. O despacho de um servidor. Uma decisão proferida por um conselho de contribuintes. Neste caso, apesar de ser composto de vários membros, a decisão é uma só, representando a vontade da maioria. Ato complexo. É aquele que depende da manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos para que seja editado.
Apesar de ser um único ato, é necessário que exista um consenso entre diferentes órgãos para que possa produzir os efeitos desejados. Existe uma manifestação conjunta de vontade de todos os órgãos envolvidos antes de o ato ser editado. Mais de um órgão / um ato. É possível citar como exemplos os atos normativos editados conjuntamente, por 2 ou mais órgãos, tais como as portarias conjuntas editadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, a exemplo da Portaria Conjunta número 01, de 10 de março de 2009, que dispõe sobre parcelamento de débitos para com a Fazenda Nacional, editadas pelos órgãos do Poder Judiciário, a exemplo da Portaria Conjunta 01, de 07 de março de 2007, que regulamenta adicionais e gratificações no âmbito do Judiciário, entre outras. Ato composto. É aquele em que apenas um órgão manifesta a sua vontade, todavia, para que se torne exequível, é necessário que outro órgão também se manifeste com o objetivo de ratificar, aprovar, autorizar ou homologar o ato. Podemos dizer que são 2 atos. Um principal, e um acessório, aprovando o principal. Mais de um órgão / 2 atos. Atenção! Lembre-se de que, no ato composto, o seu conteúdo é definido por apenas um órgão, mas, para que o ato produza os seus efeitos, é necessária a manifestação de outro ou outros órgãos. Como exemplo de ato composto, podemos citar a nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, nas palavras da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, teríamos um ato principal, nomeação efetuada pelo Presidente da República, e outro ato acessório ou secundário, aprovação do Senado Federal. Ato válido. O ato válido é aquele editado em conformidade com a lei, respeitando-se todos os requisitos necessários para sua edição. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Nem todo ato válido é necessariamente eficaz. Pode ocorrer de o ato ter sido editado nos termos da lei, porém, para que possa produzir efeitos dependa da ocorrência de um evento futuro e certo, termo, ou futuro e incerto, condição. Ato nulo. É aquele editado com vício insanável em algum de seus requisitos de validade. Os requisitos que não permitem validação são: motivo, finalidade ou objeto. Confi forem ob. É um ato estéril, pois não pode gerar direitos. Sua nulidade possui efeitos retroativos, ex nunc. Se o ato gerou direitos, ato ampliativo, seus efeitos serão ex nunc, não retroativos, pois não podemos lesar um terceiro de boa fé por erro da administração. Ens. Gratificação indevida paga a servidor. O servidor não terá que devolver o que recebeu por erro da administração. O ato nulo produzirá seus efeitos até que o Poder Judiciário ou a própria administração pública estabeleça o contrário. Essa possibilidade decorre da presunção de legitimidade ou legalidade. Ato anulável. É aquele editado com vício sanável nos requisitos de competência, sujeito e forma. Confi forem ob. Admite convalidação, facultativa, com efeitos retroativos, ex nunc. A convalidação é sempre discricionária. Ato inexistente. Ato inexistente é aquele que não existe para o direito administrativo, por 2 razões. Não foi editado por um agente público, mas por alguém que se fez passar por tal. Quando o objeto é juridicamente impossível. Exemplos: aplicação de multa por falso fiscal municipal a um estabelecimento comercial. Nesse caso, está evidente que o falso servidor não atua em nome da administração e, portanto, não pode editar atos administrativos.
Sendo assim, a administração não pode ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados a terceiros por esse falso servidor. O decreto que exonera servidor falecido. Edital de citação de pessoa falecida. Licença deferida à pessoa desconhecida. Ato perfeito. É aquele que já completou todo o seu ciclo de formação, superando todas as fases necessárias para sua produção. O ato perfeito pode ser inválido, pois pode ter completado todas as etapas de sua formação, e mesmo assim ser ilegal. A perfeição do ato refere-se ao processo de elaboração, ao passo que a validade refere-se à conformidade do ato com a lei. Ato imperfeito. É aquele que ainda não ultrapassou todas suas fases de produção e que, portanto, não pode produzir efeitos. Trata-se de um ato administrativo incompleto, que ainda necessita superar alguma formalidade para que possa produzir efeitos. Ato pendente. É aquele que, embora perfeito, pois já cumpriu todas as etapas necessárias para sua edição, ainda não pode produzir todos os seus efeitos, porque está aguardando a ocorrência de um evento futuro incerto, termo, ou futuro incerto, condição. Todo ato pendente é perfeito, pois já encerrou seu ciclo de produção, mesmo que ainda não possa produzir os efeitos pretendidos. O inverso não procede. Nem todo ato perfeito é pendente, pois às vezes o ato já cumpriu todo o seu ciclo de formação e não está aguardando qualquer termo ou condição. Ato consumado ou exaurido. É aquele que já produziu todos os seus efeitos, tornando-se definitivo e imodificável, seja no âmbito judicial ou perante a própria administração pública. Exemplo. Autorização de fechamento da Rua 10, concedida pela administração municipal, para a realização de uma festa junina, em 22 de junho. Nesse caso, no dia 23 de junho, a administração não pode mais revogar a autorização, pois o ato já foi consumado, produzido todos os efeitos inicialmente desejados.